Vamos à pergunta. Aquilo que os apóstolos enfrentaram, pastor Gilberto, há aproximadamente mais de 2.000 anos atrás, ou há 2.000 anos atrás, o mistério da injustiça, conforme o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, mais precisamente no 7, mas ele relata ali no capítulo 2 algo importante. Estas manifestações ainda continuam atuantes e de forma declarada ainda nestes últimos dias. E isto de forma sistemática. O próprio sistema, hoje, ele fala em uma só voz sobre esta situação, é o mistério da injustiça, tudo é um preparativo. Agora, vejamos, pastor Gilberto, dentro deste ponto de vista, o que é este mistério da injustiça e como ele está operando em nossos dias, pastor Gilberto? Pastor Marcos, é um assunto realmente muito atual, né? E esse esclarecimento que Paulo trouxe à igreja vinha nessa passagem específica aqui de 2 Tessalonicenses, né? Capítulo 2, vem justamente responder a dúvidas que havia no meio da igreja e justamente por também haver ali alguns ensinos errôneos que traziam uma grande preocupação para a igreja. Nós vemos que já no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, né, Paulo já estava, capítulo 4, versículo 13 em diante, Paulo vai trazer também o esclarecimento sobre, né, o arrebatamento, de que forma daria o arrebatamento, e também a situação daqueles que tinham morrido, né, os salvos, que haviam partido, salvos. E então Paulo traz esclarecimento. Agora aqui o assunto é sobre justamente esse mistério da iniquidade. A palavra do Senhor fala sobre o mistério da piedade, né? Então, quando fala mistério, é algo, um segredo que está para ser revelado em momento oportuno. Então, não é um segredo eterno, é um segredo que tem um tempo para ser revelado. Assim como no Antigo Testamento, os profetas falaram muitas coisas que eles mesmos não entendiam, porque não era para o tempo deles, era para a ocasião futura. E quando nós vimos essa passagem que Paulo fala, começa ali, né, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, nós vemos que há uma preocupação de Paulo em acalmá-los e esclarecer eles, a igreja, sobre este assunto, porque havia uma inquietação, havia uma perturbação. E naquele momento já havia também falsos doutores, falsos mestres, que disseminavam no seio da igreja as suas doutrinas e os seus erros, né? Quando nós lemos a palavra do Senhor, essa passagem referida, pastor Marcos mencionou, né, pastor Marcos? Em 2 Tessalonicenses, ela começa desde o primeiro versículo do capítulo 2, quando Paulo diz: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então, vai trazer uma exortação sobre a vinda do Senhor, porque essa é uma realidade, né? A manifestação do mistério da iniquidade está atrelada à volta do Senhor Jesus. Quando a gente conversa hoje, pastor Marcos, às vezes com os irmãos, né, mesmo cristãos, falam sobre os sinais da vinda de Jesus. E a primeira coisa que vem à mente, as pessoas começam a mencionar as guerras, isso é fato,
é sinal da vinda de Jesus, é um dos sinais, terremotos, tempestades, como estamos vendo aí, né? Mas, às vezes, nós esquecemos que o grande e maior sinal, né, o último sinal que a Bíblia menciona, está relacionado diretamente com a igreja, né? Está relacionado diretamente com a igreja que vai desembocar pela esta ação, né, do mistério da iniquidade, ele vai promover, vai provocar a apostasia. Então, é essa ação do espírito do anticristo, né, do mistério da iniquidade, ela tem uma ação externa no próprio mundo, porque ela visa transformar a sociedade, seus costumes, né? E, ao mesmo tempo, ela procura também afetar a igreja. E, com isto, vai gerar também a apostasia na igreja. Veja o que Paulo vai dizer, então, no versículo 2, né? Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Ou seja, vocês não fiquem mudando o pensamento de vocês com facilidade. Para aí. Fica firme naquilo que tu aprendeu, como ele falou para Timóteo, né? Nem vos perturbeis, né? Quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Segundo entende-se aqui, né? Havia esta agitação, né? Esta ação que acabava trazendo inquietação no meio do povo, no meio da igreja. Quando Paulo fala quer por espírito, quer por palavra, então entende-se que poderia estar acontecendo até algumas falsas profecias, né? Dizendo que já tinha chegado o dia do Senhor, e aqui o dia do Senhor está mais vinculado à grande tribulação, né, do que ao arrebatamento. Entenderam? Então, o que acontece? Aquele povo parece que estava preocupado. Vem cá, mas será que Jesus já veio? E nós, então, estamos, né, já na grande tribulação, já estamos vivendo o dia do Senhor, né? Porque havia muitas vozes estranhas aí sobre esse assunto. Se fosse só o arrebatamento em si, seria notório o arrebatamento da igreja, né? Ó, chegou o dia do Senhor, o arrebatamento. Isso seria notório, né? Mas o que eles estavam desconfiando que estavam entrando na grande tribulação. E existe aquela doutrina que entende que a igreja passará pela grande tribulação. Então, Paulo vem trazer aqui a certeza de que não, que eles ficassem tranquilos, não se perturbassem, mesmo que houvesse, né, alguma manifestação espiritual, ou palavra, ou até alguém mandando uma epístola, como se fosse ele que tivesse escrito. Olha como havia realmente muito engano. Então, aí no versículo 3, ele vai dizer: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá, né? Ou seja, não acontecerá arrebatamento, não começará a grande tribulação, sem que primeiro venha a apostasia. Olha só como está atrelado. Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade ou o homem do pecado, o filho da perdição. Então, Paulo faz esse marco aqui, ó. Não se apavore, não se assuste. Primeiro tem que haver essa manifestação. Então, o último grande sinal, e que a igreja deve prestar atenção, é algo que estamos vivendo hoje, é a apostasia. Pastor Marcos. Maravilha, pastor Gilberto. O senhor tocou em assuntos aqui importantíssimos, né? Claro, o mistério da injustiça ele está ligado, e isso anda paralelo, né? A apostasia e esse mistério da injustiça. Eu lembro-me, o apóstolo Paulo escreve também à igreja de Coríntios, porque isso aqui a gente vai, conforme vai falando, conforme vai aqui trazendo este assunto, nós vamos também lembrando de alguns versículos, né? E no capítulo 11 de 2 Coríntios, e o versículo 3, Paulo adverte a própria igreja de Coríntios dizendo o seguinte, capítulo 11, versículo 3,
Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo, então, tinha esse temor por causa que a serpente, assim como enganou Eva, e esse espírito do engano, ele está atuante em nossos dias. E conforme o senhor mesmo tem assim falado, pastor Gilberto, né, esse mistério é algo que não é revelado, né, algo que existe na realidade, né, mas não é personificado, né, não tem um representante, ele é apenas uma atuação através de forças espirituais da maldade que agem, então, em mentes que não têm o temor de Deus. Estas forças, elas vão atuando desta maneira, assim como havia na época onde Eva foi enganada, e Paulo traz também isso aqui, temo que a serpente venha a enganar, né? E assim, quem não está em Cristo, esta pessoa está sujeita a isto, a ser enganada, e quando se trata de pessoas que têm autoridade, cargos, pessoas que exercem algumas funções de grande importância que pode movimentar aí a sociedade global, então o próprio adversário ele atua nestas mentes, né, gerando então dentro do sistema situações que podem gerar o seguinte, né, que aí então entra o sistema, no sistema entra o mistério da iniquidade. O que é? Pode gerar então corrupção, injustiça, engano e o próprio desprezo à fé cristã, além de violação dos direitos atribuídos por Deus ao homem, à família e o próprio culto a Deus. Então, isso aqui, nós estamos vendo, pastor Gilberto, algo muito claro, declarado isso. Toda esta situação que age no sistema, que vai contra a própria fé e viola esses direitos que Deus dá para a família, para o culto, então, para o exercício da fé cristã, tudo isso tem sido já uma ação deste mistério da iniquidade, que não tem uma pessoa, mas em breve vai se personificar. Seria isso aí, pastor Gilberto? Realmente, nós estamos vendo se cumprindo, né? Vemos o cumprimento dessa palavra dia após dia e de forma realmente preocupante, porque nós vemos que não há, por parte de muitos, não há essa preocupação de fazer essa análise, né? De ver o que está acontecendo à sua volta. E quando nós vemos a palavra do Senhor falando e mostrando como seria esta ação, né? Como o pastor Marcos aí mencionou, né? O versículo 4 fala: o qual se opõe contra tudo que se chama a Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, o objetivo é esse. O objetivo é assumir o lugar como se fosse Deus. Então, quando nós vemos esta ação já, porque veja bem, a Bíblia diz que o que está para ser revelado? O iníquo. Mas a Bíblia não diz que a ação dele está oculta. Pelo contrário, a ação dele é notória. Então, o que vemos hoje no mundo e
até isso reflete, né, na maioria das igrejas que não buscam a revelação da palavra de Deus, não buscam obedecer aos princípios bíblicos, acabam enganados por uma coisa que eles acham que é simplesmente efeito da modernidade e nada mais é realmente do que uma influência do maligno. Porque o que acontece? O espírito do anticristo já está agindo, preparando o caminho para o governo dele. Porque, veja bem, é difícil chegar a implementar de soco, um sistema que muda todos os costumes da sociedade, que vai mudar a política, muda o sistema financeiro e muda o sistema religioso numa tacada só. Isso é realmente complicado. Mas isso aí é uma emanação, né, que vem diante do anticristo, vem na frente dele, é um precursor, né, que vai preparando o chão, preparando o caminho, preparando as mentes. Quando você vê no mundo essa influência, né, atacando as famílias, você vê essas ideologias que são contra a família, projeto de governo do espírito do anticristo, né? Já existe todo um programa, né, elaborado por esse espírito maligno de implementar, né, família substitutiva da família ideal, né, que foi dada por Deus, né, que foi deixada por Deus, o padrão de família deixado por Deus, eles têm um padrão paralelo, né, e aí entra as ideologias de gênero, né, aí entra também por que existe um afã tão grande de agora os cientistas de produzirem cada vez mais de forma artificial, né, produzir nenê agora mesmo estão aí num projeto científico muito grande que vão tentar produzir, né, crianças a partir de tronco embrionário, né, e então com ausência, né, de sêmen, de espermatozoides, é um produto de laboratório aí para suprir, o que visa isso? Suprir o desejo dos casais, né, da família não tradicionais, casais formados por pessoas do mesmo sexo, para que eles possam ter, então, também filhos. Então, veja bem que esse sistema, o sistema do espírito do anticristo, esse sistema, né, do mistério da iniquidade, ele visa criar todo um sistema paralelo ao plano ideal de Deus. Então, isso vai abranger família, vai abranger filhos, a forma como são criados filhos, e a gente já vê isso muito claramente, né? Já vê isso na ciência, já vê isso no comércio, já vê isso em todos os âmbitos da sociedade, a gente percebe essa transformação, que é um sistema que visa trazer, né, um modo paralelo a tudo aquilo que Deus definiu e que Deus deixou para o ser humano. O objetivo é justamente isso, como nós vimos aqui no versículo 4, é justamente assumir como um Deus. Então, assim como Deus deixou seus princípios, né, estabelecidos para que o homem, vivendo por eles, viva bem, assim também esse sistema ele visa dirigir, né, a sociedade, dirigir o mundo dentro de um sistema totalmente diferente daquilo que Deus determinou. Glória a Deus. Acho que caiu a conexão, pastor Marcos. Glória a Deus. Pode continuar, pastor. Continua me ouvindo? Então, é muito, muito interessante que, como falamos, é atrelado, né? No versículo 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, veja bem, vem a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, né? Por que é chamado o homem da iniquidade?
significa o homem do pecado. Algumas traduções trazem o homem do pecado, porque ele é, de fato, a própria personificação do pecado, né? Ou seja, nele não existe nada de santidade, nada de princípio bíblico, né? Pelo contrário, é tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é antibíblico, tudo aquilo que é antideus, como o próximo versículo 4 vai dizer, né? Qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objetos de culto. Então, veja bem, se levanta tudo contra aquilo que é o sistema estabelecido por Deus. Não é sem um propósito que a gente vê disseminado hoje nas redes sociais, em muitos vídeos, um ataque massivo contra, né, o padrão bíblico. Pessoas que, com conceitos contrários à palavra de Deus, que atacam pastores, atacam a ministração da Santa Ceia, atacam os dogmas, né? Atacam todo o sistema que Deus deixou para propagação, né? Pregação do Evangelho. Então, veja como isto é interessante, contra tudo aquilo que Deus estabeleceu. É isso que está dizendo no versículo 4. Então, esse sistema, ele já está preparando o terreno, é uma ação do espírito do anticristo. Ainda não é o anticristo em si, porque não foi revelado, né? Mas diante dele vem os seus precursores, insuflados pelo espírito do anticristo, ou seja, o espírito do anticristo já está entrando nas mentes, né? E está preparando pessoas com este propósito de desvirtuar, de desacreditar a doutrina bíblica, de desacreditar todos aqueles que estão a serviço de Deus na divulgação dos princípios bíblicos para o homem que, obedecendo, né, todos os princípios do Evangelho, alcançará a vida eterna. Pastor Gerry, o senhor tem alguma consideração, Pastor Gerry? Pastor, paz, senhor, Pastor Gilberto. Paz, senhor, Pastor Gerry. Deu um probleminha com a internet do Pastor Marcos Vargas, né? Na verdade, ele é o âncora do programa hoje. Sim. E eu estou entrando em contato com ele aqui para ver se ele consegue retornar. Mas o senhor pode dar seguimento nessa pergunta do Pastor Marcos, né? Complementando, enquanto eu tento retornar ele aqui para o sistema. Amém, tranquilo, pastor. Nós vamos aqui tecendo, então, essa análise. Até se os nossos ouvintes quiserem fazer pergunta relativo, né, ao que o pastor Gilberto está ensinando aí nesse estudo, será muito bem-vindo as perguntas. Nós estaremos passando para o pastor Gilberto. Isso, aí o senhor deve acompanhar aí o chat, né? Então, o senhor tem a visão aí do chat, o senhor pode nos transmitir, pastor Gerry. Isso. Então, irmãos, veja bem, quando fala, né, o mistério oculto, nós precisamos entender uma coisa, que esse mistério da iniquidade, né, ele está oculto para aqueles que não têm a revelação. Para Deus ele não é oculto. E para todos os crentes que têm o Espírito Santo, genuinamente salvos que têm o Espírito Santo, também não é oculto. Nós vemos a palavra do Senhor, 1 Coríntios 2:15, que o homem espiritual a tudo discerne, e de ninguém é discernido. Então, o crente, o salvo, que acompanha a palavra de Deus, então, o que eu digo? Nunca podemos abandonar os princípios bíblicos e nunca podemos deixar de olhar a Bíblia e comparar com o que está acontecendo à nossa volta. O grande sinal, realmente, o maior sinal, não está lá fora. O maior sinal envolve justamente a igreja, a cristandade, o evangelho, né? Porque junto com esse espírito, essa manifestação, né, do espírito do anticristo, essa manifestação do mistério,
da iniquidade, né? Mistério da iniquidade nada mais é que a manifestação da maldade, a influência gradativa da maldade na sociedade. Isso é notório, como já falamos. Veja bem como antigamente, mesmo as pessoas não crentes, né? Mesmo pessoas que não eram cristãs, todos procuravam fazer o bem. Tinha aquela ideia, olha, o bom é fazer o bem, né? Mesmo as pessoas não crentes aborreciam o mal, né? E hoje não. O que se vê na sociedade? É uma Pastor Gilberto, lhe Sim. interrompendo aqui, o nosso âncora voltou. Voltou o nosso âncora. Bem-vindo, glória a Deus. Estava preocupado já, achando que era algum vento que tinha derrubado essa internet aí. E quer falar alguma coisa, pastor Marcos? Realmente faltou luz, pastor Gilberto, aqui. Faltou luz e aí deu esta queda imediata. Não é comum acontecer, mas acontece, né? Então, nós podemos prosseguir aí, né? Eu agradeço o pastor Gerry, né, que nos substituiu aqui, e fui bem substituído, graças a Deus, tenho certeza, mas o assunto... É isso aí, pastor Marcos. O assunto, ele é de grande relevância, né? Graças a Deus. Pastor Gilberto, o senhor estava seguindo o seu raciocínio, o senhor pode dar seguimento, então? Obrigado, pastor Marcos. Agradecemos o pastor Gerson, socorro bem presente nas falhas técnicas aí. Glória a Deus. Então, veja, pastor Marcos, nós precisamos ter um olhar mais atento, porque Jesus ensinou: vigiai e orai. Então, precisamos estar atento a essas vozes dissonantes, essas vozes contrárias, porque o que mais existe hoje são sábios, né? São mestres, são doutores, e a Bíblia diz que isso também seria um sinal, né? Acumulando doutores, 1 Timóteo, capítulo 4, né? As pessoas já não concordariam com essa doutrina. Então, agora, voltando àquele raciocínio, até pouco tempo atrás, havia um cuidado na sociedade com as vestes, né? Os mais antigos aí devem lembrar, né? Dentro da cultura americana mesmo, que é um referencial, sempre foi um referencial para o Brasil, um influenciador da cultura brasileira. Nós vemos que antes do advento aí, né, do tempo do rock, né, do movimento Yuppie, enfim, havia a sociedade, uma sociedade de costumes tradicionais, né? Então, de um certo momento em diante, interessante que isso ocorreu ao mesmo tempo que havia aquele reavivamento, ou avivamento espiritual, né? Ali, quando começa também na Rua Azusa, né? Aquele grande avivamento. Então, junto com esse reavivamento da igreja, né? Do século XIX para o século XX, ou mais do século XX, mais notório, então a gente vê que junto começa a vir essa ação paralela já do sistema do anticristo, influenciando a sociedade, né? E para mudar costumes de sociedade, não precisa um trabalho global, precisa de um mito, precisa de um ícone, precisa de um símbolo. Só para citar um exemplo, não sabe onde é que surgiu a moda da minissaia? A minissaia, uma costureira francesa chamada Mary Quant, ela fazia roupa para fora e estava tendo dificuldade ali, né? E ela diz: mas eu vou inventar uma coisa nova aqui, eu vou fazer uma saia mais curta aqui, ver se agrada. E agradou, né? E agradou tanto que ela começou a vender que nem água, e como não dá conta, abriu empresa, se mudou para os Estados Unidos e dali em diante inundou o mundo inteiro com a moda da minissaia. Uma simples costureira. Então, eu pergunto, de onde é que veio esta influência? De onde é que veio esta ação na mente dela? Né? Olha o que causou na sociedade, só para citar um fato. Aí você vê na música também, você vê que os grandes astros de música, né?
Pena o pastor Rubem não ter chegado aí ainda. O pastor Rubem é perito também nesta área, o pastor Rubem, que é músico, né? Também no secular, né? Foi cantor secular aí, de banda, de rock também, né? Então, veja bem, esses grandes nomes, né, do rock, daquela música, daquela época, que principiou aí nessa época, anos 50, 60, eles iam para os países asiáticos, iam atrás de misticismo, para daí lançar as suas músicas que faziam grande sucesso. Então, nós vemos uma transformação da sociedade. A sociedade está sendo transformada já há bastante tempo, não é de hoje, né? Nós vemos uma ação nos costumes, implementando novos vícios, e vemos aquilo que antes era impossível, parecia impossível implementar na sociedade, devido aos padrões, aos pilares sólidos, né, de bons costumes da sociedade. Nós vimos esses pilares destruídos. Então, nós vimos ali o movimento de rebelião da juventude, né? Dentro daquele movimento Paz e Amor, ou sexo, drogas e rock and roll, né? Veio naquele rodo assim. Então, começou a ser transformada a sociedade. E como nós vimos a sociedade hoje? Olha, você vai comparar o que era a música, por exemplo. Vamos falar de secular, para não dizer, olha, vai ficar restrito, né? A igreja é uma coisa, o mundo é outra. Isso é correto. Mas vejo que essa transformação começou lá fora, né? Vejo o que era a música clássica, como eram as artes, né? No século passado. E ver o que é hoje. Olha o que é as músicas hoje. A maioria das músicas é proibido para menor de 18 anos, né? É de uma degradação moral. Olha a degradação moral da sociedade. Olha os shows artísticos, todos baseados em droga, prostituição, erotização até de crianças. Então, toda essa ação é uma ação demoníaca. Não é uma ação de cultura, é uma ação demoníaca na cultura brasileira. E esse espírito anticristo usa toda a cultura, a força da cultura, a força da música para corromper a sociedade. Porque uma música nada mais é que um pensamento, uma ideia e até uma doutrina cantada, né, musicada, que inculca na mente da pessoa e vai mudar a vida dela. Você vê que uma pessoa ouve uma música e começa a chacoalhar. A pessoa ouve uma música, por mais obscena que seja, ela começa a cantar, né? Então, a sociedade inteira já está debaixo desta ação do maligno. Como o pastor Marcos, com muita propriedade, mencionou, a questão da corrupção, né? A corrupção geral do ser humano. Então, veja bem, aquele que corrompeu os seus costumes, né? Aquele que corrompeu o seu conceito já de família, aquele que já não tem mais responsabilidade ou compromisso nenhum com ética, ele vai se preocupar em ser correto quando se trata de dinheiro, por exemplo, que vai beneficiá-lo? De forma alguma, né? Eu lembro de uma frase dita por uma pessoa uma vez, né? Uma pessoa de má índole, que ao aconselhá-lo, né? Essa pessoa estava para cometer alguns erros e ao aconselhar essa pessoa, a resposta dela disse assim: olha, para quem está no inferno, não custa dar um abraço no diabo. Olha só, coisa terrível. Então, não é muito distante esse conceito do que nós vemos na sociedade hoje. O mal cada vez avançando mais, em todas as áreas. Nas escolas, já está bem complicado de você ter os seus filhos na escola. Quem conhece princípios bíblicos, quem conhece a palavra do Senhor, procura criar os seus filhos dentro do padrão, né, estabelecido por Deus, está bem difícil, bem complicado, porque nós vemos essa corrupção de sociedade, nós vemos essa perversão dos usos e costumes dentro das próprias escolas, né? Então, o sistema mundo está cada vez mais debaixo da ação do espírito do anticristo. E as pessoas, como completando só o pensamento, pastor Marcos, a gente observa que não há mais aquele conceito de bondade que havia mesmo nas pessoas
não crentes, aquele conceito de bondade, de não querer o mal para o próximo, de praticar o bem, não há mais. Aquela aversão ao mal, ou a figura daquilo que era mal, não há quase mais na sociedade. O que se vê hoje? As pessoas abraçando o mal, as pessoas elogiando o próprio Satanás, as pessoas, nós vemos aí agora, é moda, é o body modification, né? A alteração corporal, a mudança do corpo, em pessoas fazendo cirurgias, fazendo implantes de chifres, procurando, dentro do conceito deles, uma proximidade de aparência com o próprio Satanás, querendo agradar o diabo. Né? Então, isso não é um nem dois, há uma gama muito grande, né? Isso aí é um conceito que está entrando na sociedade, de dizer, não, Satanás não é tudo aquilo que dizem, não é tudo aquilo que a Bíblia diz, não é tudo aquilo que os crentes falam, né? Ou seja, Satanás já está sendo apresentado como uma opção, muitos estão abraçando, né? Correto, pastor Gilberto, muito bem colocado, e isso vai realmente abrangendo, aí nós vamos ver que o próprio sistema, ele está contaminado já por esse mistério da iniquidade, que é o próprio espírito do anticristo, e João já falava sobre isso, onde muitos já têm se feito anticristos, já na época, já estava acontecendo isso, na época dos apóstolos. É claro, e ainda vem crescendo, aumentando cada vez mais, e se declarando também. E fica isto muito notório aos nossos dias. É claro, existe aí, então, uma força que impede de tomar conta por completo. Né? E o que é esta força? Esse aí é o próprio Espírito de Deus, conforme a palavra de Deus fala, que, através da igreja, oferece resistência para que não se manifeste na sua plenitude. Este que é, então, o filho da perdição, né? O homem do pecado, o anticristo. Mas o espírito do anticristo já atua de uma forma notória e sorrateiramente, vamos usar esta expressão, ele vai atuando, ele vai operando. E aí, nós, do próprio, aqui da Rádio Filha 1, temos o seguinte objetivo, né? Através desta programação. Atenção você que nos acompanha através da Rádio Filha 1, também você que está nos acompanhando já pelo canal PRGR Dias no YouTube. Isto ainda vai ficar registrado e muitas pessoas poderão ver ainda, e você poderá, inclusive, compartilhar o link, porque isto é um tema muito importante. Qual a relevância e objetivo deste tema apresentado através desta programação? Denunciar as práticas decadentes da espiritualidade anticristã. Observe bem, que deseja, de maneira insistente, estabelecer no meio do povo, na sociedade da fé, quer implantar todas estas corrupções, né? E queremos alertar, né, sobre estes fatos para que estejamos, escute bem, preparados, atentos, vigiando para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que está às portas. Então, nós temos, conforme o Senhor falou, ainda no capítulo 3, né, e eu estou aqui fazendo um comentário a mais também, porquanto o nosso convidado não pôde estar presente, o nosso outro convidado, mas nós vamos auxiliando aqui também, porquanto ainda a palavra de Deus, o Senhor falou a respeito do próprio amor, e Jesus falou sobre isso, pastor Gilberto, que por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos esfriaria. Então, também há algo que já está notório. Muitos já não têm mais aquele amor uns pelos outros. Nós vemos, inclusive, dentro do próprio lar, pai contra filho, filho contra pai. Nós vemos isto acontecendo, as manchetes anunciam, né, esta violência dentro do próprio lar. E aí, Paulo escreve a Timóteo dizendo o seguinte: sabe, porém, isto, lá no capítulo 3, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, enfim, por aí vai, tem muitas aqui características que revelam sobre esses últimos tempos, e diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Vejam só, né? Isto é notório. Então, nós, através desta programação, estamos querendo trazer isto à tona, né? Mostrar que já está atuante e só falta realmente o homem do pecado se manifestar. Porém, a igreja, o Espírito Santo, através da igreja, quando a igreja está orando, está jejuando, está clamando a Deus, está anunciando a verdade, a palavra de Deus, e defendendo a sã doutrina, esta manifestação ela fica impedida porque há quem ainda defenda princípios que o próprio Deus deixou para que a humanidade possa alcançar o favor de Deus. Glória a Jesus. Eu quero aqui fazer menção dos nossos irmãos que estão conosco. Temos aqui, participando através do YouTube, né, do canal, a irmã Lília Maria está dizendo, Pai do Senhor Jesus Cristo, né, está aqui também atenta aí à programação. Glória a Deus, já deu seu like também. Irmão Darlan Abreu conosco, Deus abençoe, presbítero, irmão Darlan. Irmão Elson Freitas, de Portão, aí está conosco. Será que é o nosso Elson, pastor Gilberto, ali daqui que era de Sapucaia, o irmão Elson Freitas? Eu não estou bem lembrado. Pois é, me lembrei justamente do irmão Elson Freitas. Vamos ver se ele responde aí, se ele é o Elson Freitas, congregava ali em Sapucaia, que esteve lá pro Nordeste, lá, né? Uma época. Foi missionário lá no Nordeste, lá no interior. Está conosco aí, vamos ver. Vamos ver se é ele. Deixa-me ver, irmã Mônica Goulart também, diretamente de Soledade, conosco. Irmão Maurício Brizola, de Lajeado do Bugre. E a irmã Elza Lapinski, aqui também conosco, nesta manhã. E irmão Jonathan Martins. Glória a Deus, temos mais irmãos, vamos ver através do grupo de WhatsApp. Aleluia, aqui do grupo do WhatsApp, no número 1, o grupo número 1, aqui quem é que mandou? Pastor Ariviana, diretamente de Tefé, conosco. Pastor Márcio, parte de sua Soledade, acompanhando aí também a programação. Irmã Marileia, Deus abençoe a irmã Marileia aí em Araranguá, com seu irmão Mauri acompanhando a programação também. Irmão Wellington, Pai do Senhor, na escuta, em Cupira, Pernambuco. Olha, os nossos irmãos em Pernambuco também. Também irmã Mariondina, Pai do Senhor. Pastor Vandir Medeiros, glória a Jesus. Deus abençoe também, pastor Vandir Medeiros, na escuta da programação conosco nesta manhã. Glória a Deus, é isso aí. Pastor Gilberto, glória a Deus, seguindo aqui, então, temos irmãos aí que estão conosco, que continuam, né? Tem muitos aplicativos nesta manhã. Realmente, meu Deus do céu. Muitos estados, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, São Paulo mais uma vez, Paraná, Santa Catarina, os nossos irmãos aí acompanhando neste momento a programação, e nós seguimos por aqui.
falando sobre esse tema, né? Parece que ele é bem extenso, e nós falando sobre esse espírito do anticristo, né, que está atuante, que é o próprio mistério, não é mistério porque não é revelado, né? Então, João fala a respeito de muitos anticristos, porquanto há uma ação desse espírito, né, atuante nos nossos dias. E como nós falamos, ele vem justamente para contrapor, e, como o senhor falou, ele não vem de imediato, ele tem que preparar o terreno, tem que preparar todo este sistema para a recepção do filho da perdição, né? do homem do pecado, que vai, então, a princípio, né, promover, falar, pregar sobre paz, porém, ele é o filho da perdição, que em breve também, ele logo mais, né, e nós não vamos entrar a princípio não, né, mas nós vamos ainda tocar, porque no que diz respeito à apostasia, porque a apostasia ela está paralela com esse mistério da iniquidade. Assim conforme a impiedade, a iniquidade e a injustiça vai crescendo, a apostasia também ela vai cada vez mais aumentando. E isto acontece entre o povo, aqueles que conheceram a verdade. Pois bem, o apóstolo Paulo, ele escreve no 2 Coríntios, ou 2 Timóteo, capítulo 4, ele falava a Timóteo que insistisse em pregar a palavra a tempo e fora de tempo, repreendendo, redarguando, insistindo, exortando com toda a longanimidade e doutrina, justamente porque haveria tempo, e isso aqui é uma palavra profética do apóstolo Paulo, quando ele fala no capítulo 4, versículo 3 de 2 Timóteo, porque virá tempo, então ele coloca este verbo no futuro, virá, em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, e voltando às fábulas. Pastor Gilberto, o que é essa apostasia e como isso aí está atuante? Eu não sei se o senhor ainda quer complementar sobre o assunto anterior e depois entrar na questão da apostasia. O senhor tem a liberdade. Na verdade, é uma continuidade, né? Partindo daquilo que o senhor falou, que é tão importante, a iniquidade, a relação entre a iniquidade e o amor. Quando fala de iniquidade, está falando do sistema mundo, estamos falando o mistério da iniquidade. E então a palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, quando é que a iniquidade se multiplica? Com a ação justamente do mistério da injustiça, né? A manifestação do espírito do anticristo, a iniquidade é multiplicada. E o que vai acontecer? Ela vai ter uma ação sobre o amor. Eu pergunto, o iníquo, né? O mistério da iniquidade tem amor? Não. Onde é que está o amor? O amor está na igreja. O amor está naquele que ama a Deus, que teme a Deus. Então, a ação da iniquidade, ela provoca um esfriamento do amor. Então, não é liquidação do amor, mas um esfriamento. Então, se você tem algo quente, que é quente, e você dá uma esfriada, como é que ele fica? Morno. Entenderam? Então, esta ação da iniquidade transforma um amor fervente, né? Um amor fervoroso em um amor morno, ou seja, se torna uma mistura, aquilo que Jesus falou, o morno vai vomitar da sua boca. Então, o que acontece? Esta perda de amor a Deus, e o principal amor é esse,
né? O primeiro amor é Deus. Quem ama verdadeiramente a Deus consegue amar, né, a sua família, o seu próximo, consegue amar na medida estabelecida e adequada por Deus. Então, ele não vai amar alguém além, né, acima do próprio Deus. Ele vai amar na medida do próprio Deus. Então, esta ação no mundo, né, é que vai gerar esse esfriamento e vai gerar apostasia na igreja. Então, a apostasia ela não nasce dentro da igreja para o mundo, é o contrário. É a pressão do sistema mundo, a própria ação do espírito do anticristo sobre a igreja. É isso que a igreja precisa entender. A pressão vem contra a igreja, vem de fora, porque os costumes que vão corromper, né, a santidade da igreja são costumes vindos de fora, vindo do mundo. Agora, a Bíblia traça uma coisa muito interessante, que aqueles que amam a Deus e amam a verdade, eles não são enganados. Agora, ao contrário, aqueles que desprezam a verdade, olha o perigo, pastor Marcos, que correm as pessoas que, pelo modismo do mundo, pela influência do mundo, o espírito do anticristo, né? A ação do espírito do anticristo que está na vida de muitos pastores, pasmem, na vida de muitos falsos profetas, de muitos falsos mestres que ensinam em contrário à palavra do Senhor. Então, veja bem, olha o que a palavra do Senhor está dizendo, né? Versículo 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais, prodígios e mentira. Jesus desmascara esse tipo de gente quando eles chegam diante do Senhor e vão dizer, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome operamos milagres. É isso aqui que está aqui, ó. É os prodígios descritos daqueles que serão enganados pelo espírito do anticristo, procurarão corromper a doutrina de Cristo na igreja. Eles farão dessas coisas, e multidões o seguirão. Mas para aí, que tipo de multidão? Vamos ver a continuidade, ó. E com, versículo 10, ainda no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 10, e com todo engano de justiça aos que perecem. Por quê? Mas por quê? A Bíblia vai responder. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eles não acolheram o amor da verdade, abandonaram a verdade, abandonaram a sã doutrina, abandonaram os princípios que Cristo estabeleceu para a sua igreja e deram ouvido a homens, deram ouvido a falsos mestres, deram ouvido a falsos profetas que estavam sendo influenciados pelo espírito do anticristo. Agora, veja bem, meus irmãos, o que diz o versículo 11. É por esse motivo, pois, tem um motivo, que Deus lhes manda a operação do erro. Ah, pastor Magma, pelo amor de Deus, o próprio Deus, sim, mas Deus também tem um porquê. E é por esse motivo que Deus lhe manda essa operação de erro, para dar crédito à mentira. Porque você não quer a verdade? Ok, não tem problema. Eu tenho aqui uma outra alternativa para vocês. Eu tenho a operação do erro. Vão servir ele, vão adorar ele, vão entrar no sistema mundano, não tem problema. Agora veja bem aqui, ó, o versículo 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ou seja, eles não aceitaram a verdade, rejeitaram a verdade. Insuflados, influenciados, animados por esse sistema mundo. Por quê? Porque esse sistema mundo ele agrada a nossa carne. O mundo tem tudo para nos agradar, porque nós temos 5 sentidos, pastor Marcos, né? A nossa sensualidade ela tem 5 sentidos que são supridos pelo mundo. Você quer a atração para os olhos? O mundo tem o que você quiser. Você entra e diz, eu quero ver isso, o mundo vai te dar. Por mais horrível, por mais aberrante, por mais pecaminoso que seja. Basta você abrir e dizer, Google, eu quero ver isso, o mundo vai te dar. Entendeu? Tudo que tiver o tipo de bebida maligna que seja, pior que seja para a saúde, o mundo te dá. Qualquer vício,
O mundo tem todos os vícios, e hoje tudo de graça, a maioria de graça. Então, ou seja, o sistema mundo, ele está preparado para corromper. A Bíblia diz que o mundo jaz no quê, pastor Marcos? O mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. Então, o crente tem que estar atento, nós precisamos estar atento a cada vez mais nos apegar àquilo que o que vale está aqui, ó, é a palavra. Está escrito, Jesus falou, eu vou pelo que Jesus falou. Não, mas tem um lá que ele faz um negócio tremendo, ele atira o casaco, cai 50, meu Deus do céu. Não é à toa, porque, pastor Marcos, que o sistema maligno coloca pessoas que estão fora da sã doutrina, fora da santidade, em contrário ao princípio bíblico, e eles não operam sinais tremendos? E muitos estão sendo enganados aqui, ó. Por que são enganados, Senhor? Eu deixo eles serem enganados porque eles não amaram a minha palavra, não amaram a minha santidade, não amaram a sã doutrina. Eles querem satisfazer a carne deles, então ok. Entendeu? Deus dá aquilo que o homem quer. Essa é a verdade. Correto, pastor. Muito bem. Está esquentando esse programa, meus amados irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que Jesus já deixou, pastor Gilberto, né, os sinais para que o povo tivesse alerta, e também deixou bem claro a respeito da porta estreita e do caminho apertado. Nós vemos isso lá em Mateus 7, porquanto ele disse, fiquem nesse caminho que eu estou falando para vocês, caminho estreito, a porta é apertada. E aí fala, no versículo 15 do capítulo 7 de Mateus, ele então fala assim, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha aí o próprio Jesus, né? Próprio Senhor Jesus. Por seus frutos o conhecereis. Né? Então, olha só como ele segue. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Alguém falar, eu sou homem de Deus, mas, no entanto, pode até ser usado, pode até haver milagre, pode até profetizar, pode até haver sinais, e Jesus fala ainda, pastor Gilberto, lá no mesmo livro, no capítulo de número 24, eu estou aqui folhando a Bíblia Sagrada, porque isso aqui é muito interessante. Capítulo 24, versículo 24, Jesus diz assim, ó, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Observem que estes, Jesus fala primeiramente, acautelai-vos dele, tomem cuidado, né? Porque eles poderão aí, na sequência, fazer tão grandes sinais que, se possível for, enganariam até os escolhidos. E aí eu chamo a atenção, porquanto há um espírito de engano atuando, e isto vai abranger as outras referências bíblicas, a qual nós estamos citando também, que fala a respeito desses falsos profetas que o pastor Gilberto tem colocado, e sinais, milagres, prodígios, não quer dizer que é de Deus que está atuando. Isso aqui é muito forte. E por quê? Eu não tenho aqui por uma interpretação humana. Não estamos aqui falando humanamente, mas estamos falando com base na palavra de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus, quando a respeito do juízo, ele diz assim, que tem um grupo que vai querer se justificar, se argumentar com o Senhor, dizendo, mas, Senhor, nós profetizamos, nós curamos, expulsamos demônios. E Jesus
vai dizer bem claro e bem sucinto: não vos conheço. Ou seja, Jesus não tem conhecimento daqueles que praticam a iniquidade. Podem estar acontecendo sinais, podem profetizar, mas há um espírito do engano, e é a palavra de Deus que diz: não somos nós. Apenas estamos advertindo, porquanto estes atrairão muitos após si, porque, conforme o pastor Gilberto falou, não tiveram amor à verdade, antes prazer na iniquidade. E aí, então, querem andar dentro de um sistema corrompido, um sistema mundano, que hoje está se afastando cada vez mais de Deus e não quer andar de acordo com a palavra que diz porta estreita, uma vida de santificação, né? Uma vida de separação para Deus, a pessoa está, logicamente, está sujeita a cair no engano. E muitos, já no passado, já entraram neste processo do engano. O próprio Senhor fala através de Oséias: o meu povo foi destruído, ou caiu, se desviou, se afastou pela falta de conhecimento. Então, precisamos ter conhecimento. E nós estamos aqui justamente para trazer este esclarecimento. Há uma diferença entre o sistema mundano e o reino de Deus. Não há consenso nisso. Nós andamos em santidade ou andamos, então, conforme o mundo? Pastor Gilberto? Exatamente, esse aí é o ponto, pastor Marcos. E o que acontece? O mundo, nós pregamos o evangelho para ganhar as almas para Cristo e trazê-los para o caminho da salvação, né? Então, hoje, existe dois lados. Existe o lado dos apóstatas, aí se tratando já, né, da igreja. Existe aqueles que apostataram da fé, mas continuam com o nome, né, de cristão. É o que Jesus falou aí. O seu olho é ovelha, mas por dentro são lobos, seu interior são lobo, né? Agora, veja bem, pastor Marcos, então existem essas duas classes, né, que se vê, né? Muitas vezes a pessoa chega, padre, senhor, irmão, você olha nela, você não vê nada de transformação na sua vida. Então, a Bíblia está dizendo, voltando àquele ponto, né, da manifestação do anticristo, do iníquo, né, do filho da perdição, algo que eu detenho, com muita propriedade, o senhor falou, o Espírito Santo, né? Então, é o Espírito Santo só que está retendo esse domínio total, né? Então, como é que isso acontece? Onde é que está o Espírito Santo? O Espírito Santo está na igreja. E o que a igreja faz? A igreja aqui, ó, a igreja pratica a fé apologética. A igreja está pregando a verdade. A verdadeira igreja de Cristo está pregando a santidade, a obediência aos princípios bíblicos. Então, aqui nós somos, olha só, pastor Marcos, a Bíblia está dizendo que nós somos esta barreira para a ação do espírito do anticristo. É por isso que há o combate contra aqueles que pregam a verdade. É por isso que há o combate contra a doutrina da santificação do espírito, da alma e do corpo. Porque a pressão, olha só, a pressão já não é do mundo, a pressão é mais dos apóstatas. Porque olha o que a Bíblia, o senhor mencionou aí, 1 Timóteo capítulo 4, né, esclarecedora essa passagem. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Ora, o Espírito afirma, quem é que trouxe a revelação? O próprio Espírito Santo está avisando, está gritando, está tocando a trombeta, que vai acontecer o seguinte nos últimos tempos. Alguns apostatarão da fé. Mas de onde é que vem essa apostasia? De onde é que vem isso aí? A Bíblia mesmo responde, né? Por obedecer ao quê? Espíritos enganadores. Alô, atenção, alerta, irmãos. E há espíritos enganadores corrompendo a mente, o coração, a alma e o espírito de muitos cristãos.
A Bíblia está dizendo que isso aconteceria por obedecer a espírito enganador e ensino de demônio. Atenção, tem demônio pregando nos púlpitos. Todo aquele que prega contra a Bíblia, o que a palavra de Deus diz? Seja anátema. Paulo disse assim, mas pode vir anjo pregar outro evangelho que não o verdadeiro. Seja considerado anátema. Então a Bíblia está dizendo aqui, por que eles erram? Por que eles estão apostatando da palavra? Porque obedece a espírito enganador e ensinos de demônios. Tá vendo? Tem demônio pregando, sim. Pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência. Então, a consciência está cauterizada dessas pessoas. Eles não ouvem mais o Espírito Santo. O Espírito Santo já não está mais neles. Quem é que consegue abrir os olhos do homem e convencer ele que ele está errado, que ele está no pecado? O Espírito Santo. Quando a pessoa perde o Espírito Santo, a sua consciência está cauterizada, ele é insensível. Ele é insensível, ele não vai dar crédito, não vai ouvir mais. E como ele é insensível, como o Espírito Santo saiu, ele é aquela casa vazia, que o Espírito vai dizer assim, eu vou voltar para minha casa. É isso que Jesus ensinou. Entendeu? O estado dessa pessoa é pior do que o primeiro, ou seja, é pior do que quando era ímpio. Um apóstata é pior do que aquele que não conhece a Deus, porque aquele que ainda não conhece pode ser salvo ainda. Pode se converter, ouvir a palavra e se converter. Tá bem, pastor Márcio? Então, é isso aí que nós precisamos estar atentos. De que lado eu estou? Eu estou do lado que está o Espírito Santo, rejeitando o mundanismo, rejeitando essas modas mundanas que vêm para dentro das igrejas. Eu estou desse lado de Deus, ou estou do lado aqui, de 1 Timóteo 4, que é contra a santidade, contra a palavra de Deus. De que lado eu estou? Eu preciso estar do lado daqueles que têm ainda o Espírito Santo de Deus e que são barreira, aleluia, para a ação do Espírito do Anticristo. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, pastor Gilberto, nosso tempo está... Ainda que podemos passar um pouquinho, por causa que o próximo locutor já avisou que não poderá fazer a sua programação, mas nós vamos nos cuidar para não ir muito além. E meu Deus do céu, está uma maravilha, pastor Gilberto, né? E nós somos oriundos da mesma cidade, né? Da mesma área, Sapucaí do Sul. Eu e o pastor... Trabalhamos juntos. Pastor Gilberto, já fizemos programas de rádio juntos, né? Não é a primeira vez, estava com saudade, né? De mais uma vez estarmos juntos aí, fazendo... Recíproca é verdadeira. Programação. Já pregamos em dupla no programa do rádio de improviso, né? É verdade. Não tem que tratar nada, né? Mas agora o ambiente começou a esquentar, mas o programa também está chegando aí aos seus momentos derradeiros. Mas nós vamos... Isso aqui, meu Deus do céu, daria vontade de continuar, né? Mas o seguinte, pastor, eu vou ler aqui no capítulo 4 do livro de Hebreus, para nós finalizar a nossa programação. Tá? Capítulo 4 do livro de Hebreus, e o versículo 6, ou melhor, capítulo 6, e o versículo 4, diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Isto está se referindo justamente aos que se afastam daquele caminho aonde Deus traçou para os que confiam nele. Lá no capítulo 10 ainda,
e eu vou me limitar no versículo 26 e 27, porque o capítulo 10, a partir do 23, também trata deste tema. 26 e 27 do capítulo 10 diz o seguinte: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Isto está se tratando justamente dos que apostataram. Eles experimentaram aquilo que é celestial, os dons celestiais. Mas, de repente, tiraram ou julgaram aquilo como algo vão. Não, isso era para o tempo passado. Isso era para aqueles irmãos ignorantes que não tinham conhecimento. Mas nós vemos que estes homens, no passado, com todas estas dificuldades que hoje não temos, hoje temos aí livros, e livros que não são tão caros, temos maneira de chegar a um conhecimento mais amplo, até a internet, como nós temos aqui esta programação, pode ampliar o conhecimento de muitos, mas no passado eles não tinham estas opções. Porém, nós vemos que os sinais de Deus na vida destes homens e a maneira como andavam se via de longe. Quando lá vinha um crente, se via de longe, lá vem um casal de crente. Aleluia! Porque andavam dentro de um padrão bíblico e Deus operava grandemente através desses homens que zelavam pela santidade. Embora tinham um certo, digamos, conceito, porém, era o zelo pela santidade. Pastor Gilberto, qual seria a relação entre aqueles que... O filho pródigo que por algum problema, alguma situação, ele vem enfraquecer e parou na caminhada. Tá? Esse filho pródigo, com aqueles que pararam de dar ouvidos à verdade, não querem mais saber daquilo que era antes pregado, né? E querem andar agora de uma forma, digamos, libertina, né? De uma forma liberal. Qual é a relação? O pródigo, ele pode estar apostatado ou o pródigo apenas por alguma fraqueza se afastou? Pastor, para nós concluirmos. É interessante, pastor Marcos, essa sua abordagem, que ali são 3 passagens, né, que falam, se olha, é a mesma situação, mas há uma diferença entre elas, né? Começa com a dracma perdida. A dracma perdida é responsável por ela ter se perdido. Alguém que era responsável por ela, né, criou um ambiente, ou estava num ambiente que não era favorável e, então, acabou perdida a dracma. E você vai ver que depois a mulher vai limpar a casa, vai varrer e acha. Então, ali é quando a causa, né, desse distanciamento momentâneo, né? É um distanciamento momentâneo, é uma quebra de comunhão momentânea, mas cuja responsabilidade não é desta parte, né? Ali tratando da dracma. Depois nós vemos a ovelha, né? A ovelha perdida, que também não tem responsabilidade, mas o erro está nela porque ela é débil, né? A debilidade dela faz com que ela acabe se perdendo. Então, é uma debilidade dela, mas que não é condenada. Mas, então, lembra que a Bíblia diz, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. A Bíblia diz, ao débil na fé, acolhei-o.
Então, o débil na fé, ele não pode ser excluído, disciplinado, escorraçado, não, tem que ser acolhido e socorrido, né? Então, não está, esses dois que falei, não estão dentro da classificação de apostasia. Quando chega no filho pródigo, também não está no conceito de apóstata. Por quê? O filho pródigo, ele abandona a casa do pai, a responsabilidade toda é dele. Mas veja bem, o irmão percebe, pastor Marcos, que há, de certa forma, uma disciplina sobre a vida dele, ele apanha. O restante, no início, ele vai bem quando sai da casa do pai, mas depois ele apanha da vida. E a vida, quando diz assim, ó, eu apanho da vida, né? Isso aí é o chicote de Jeová, é a varinha de Deus. Então, até o que o pai educa um filho? Ele educa um filho até o filho reconhecer que está errado. É ou não é? Pega a varinha lá, tu viu que tu errou? Errei. Vai fazer mais? Não, não vou fazer mais. Acontece, ele chega assim, vem cá, mas para aí. A Bíblia diz assim, ó, caindo em si, ou seja, arrependimento. Caindo em si, diz, oh, mas para aí, na casa do meu pai é o que é o lugar bom. Antes, para ele não tinha valor. Mas agora, assim, pô, mas na casa do meu pai tem coisa boa. Então, é assim, vem cá, mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, a palavra de Deus está certa. Eu tenho que voltar, entenderam? Então, aí há um desviado, vamos dizer assim, né? Alguém que se distanciou, mas que pela a correção, a disciplina do pai, volta para a casa do pai. Há o débil que fortalecido volta, né? A dracma, que é aquele que era responsável, também vai atrás e pega. Observa, todos os três voltam para casa. Entendeu? Com apóstata é diferente. O apóstata está aqui exatamente nessas passagens que o senhor falou. O que acontece? O apóstolo é aquele que conheceu, experimentou, né? Vamos usar um termo um pouco grosseiro, é aquele que gospe no prato que comeu. Esse é o apóstata. É aquele que experimentou, né? Recebeu Deus, a parte de Deus foi efetivamente concretizada na vida dele. Deus não ficou devendo nada, até batizou com o Espírito Santo. Então a parte de Deus foi feita tudo, Deus deu o Espírito Santo para essa pessoa, né? Fosse batizado ou que recebeu o novo nascimento, houve a ação do céu na vida dela. E dali a pouco ela vira as coisas, não, o mundo é melhor. Então você vai falar para ela, olha, tem que voltar para Jesus. Não, 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 capaz, agora é que eu estou aproveitando. Isso é que é coisa boa. E nunca mais volta, essa é a verdade. O senhor mesmo, com a sua vasta experiência no Evangelho, o senhor deve ter visto pessoas que desviaram o mundaréu de ano e nunca mais voltaram. Verdade é que muitos, depois de muitos anos, reconciliam com Cristo. Mas tem pessoas que você vai ver que nunca mais vão reconciliar, porque apostataram da fé e entristeceram a tal ponto o Espírito Santo, veja bem, foram iluminados, mas entristeceram a tal ponto o Espírito Santo, que o Espírito Santo saiu das suas vidas. E quem convence, pastor Marcos? O mesmo Espírito Santo convence o pecador lá que ele precisa se converter, é o mesmo Espírito Santo que convence o desviado que ele tem que voltar para o Senhor. Mas tem que ter ficado ali como com substrato do Espírito Santo. Tem que ter ficado ali uma porta aberta no coração para a ação do Espírito Santo. Então, às vezes, a pessoa está lá no mundo, mas ela tem saudade da casa do pai, como o filho pródigo, como Davi com saudade da água de Belém. Então, a pessoa ouve um hino e chora. A pessoa, alguém começa a falar de Jesus, ela baixa a cabeça, eu quero voltar. Ela diz, eu quero voltar. Então, acontece, essa pessoa está lá no mundo, mas ela continua concordando que a palavra está certa e que ela está errada. Esse não é o apóstolo. O apóstolo, não. O apóstolo, para ele, ele perverte as coisas. Ele vai ser um instrumento do espírito do anticristo, porque ele vai começar a pregar contra a palavra. Ele vai começar a atacar. Por isso que eu falei a expressão, vai cuspir no prato comeu. Ele vai ser o primeiro a falar contra a doutrina. Ele é até capaz de ficar nas igrejas, mas ele vai na igreja que satisfaz a sua carne. Entendeu? Ele não vai aceitar mais essa doutrina. Ele vai para continuar, não, mas para não dizer que eu sou desviado, para não pegar pecha de desviado, eu só mudei ali para aquela igreja. Mas ali ele anda igual o ímpio, não anda como o cristão salvo, para satisfação de consciência, né? Ou para manter uma fachada,
mas a verdade é que ele não concorda, mas ele vai combater as doutrinas bíblicas. Essa é a diferença, né? É a diferença muito grande, parece difícil diferenciar, mas não é. E olha o que a Bíblia diz aqui, é impossível. Por que é impossível? Aí alguém vai dizer assim, olha, mas só o único pecado que não tem perdão, a Bíblia diz, é blasfemo do Espírito Santo. Isso, mas quando está falando de pecado ter perdão e pecado não ter perdão, aqui não está falando de pecado, aqui está falando de vida, aqui está falando da própria vida, entendeu? Aqui está falando da vida, então é impossível, tem que aplicar a lógica. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram parte do Espírito Santo, e provaram a boa palavra, e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível. Eu fico com a palavra. Então, o cara fez isso aqui, vem cá, diz 2 vezes aqui, e assim de uma forma muita ênfase, de uma forma enfática. É impossível. Então, o apóstata, a Bíblia está dizendo que o apóstata é impossível, porque o apóstata não é o homem que se salva a si mesmo. Precisa todo ser humano, todos os crentes que você achar na igreja, você não vai achar um que se converteu sem ter sido convencido pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence contra o pecado, o justiça e o juízo. Então, veja bem, se não tem mais o Espírito Santo para convencer ele. Por isso que ele fica naquele... Você vê, pastor, você vê na internet pessoas que combatem, fazem guerra contra a igreja, fazem guerra contra o pastor, que falam contra o autismo, que falam contra essa doutrina, diz que é coisa de homem. São pessoas que tiveram a sua consciência cauterizada e cuja mente está a serviço do Espírito do Anticristo. O Espírito Santo não convence mais eles, porque não está mais neles. É a triste realidade. Muito bem, pastor Gilberto. Olha que isso aqui, meus amados irmãos, nós estamos realmente, né, aprendendo, e tem muitas participações aqui, pastor Gilberto, mas, lamentavelmente, nós teremos que concluir, e eu quero aqui lembrar, né, dentro disso que nós estamos falando, deste tema que está sendo abordado, queremos deixar claro, existe a apostasia doutrinária, que quando, na verdade, a pessoa corrompe totalmente a sã doutrina, aquilo que era pecado deixa de ser pecado, e aquilo que, na verdade, antes, né, era sã doutrina, era coisa do passado, né? Então, corrompe e acaba crendo de uma outra maneira. E também a apostasia pessoal, em que a pessoa ela pode estar dentro da própria igreja, mas esta pessoa ela não pratica a sã doutrina, né? A pessoa não crê por si só, ela não está numa entidade apóstata, mas ela está dentro de si mesmo já, não quer fazer mais nada, não quer mais compromisso com Deus. Lembrando que há muitas entidades e muitas religiões por aí espalhadas que torna também algumas pessoas de forma espiritual, numa condição espiritual perigosa. E o porquê? Porque as pessoas podem entender que estão salvas, mas dentro de um sistema religioso corrompido ou apóstata. Aí está o grande perigo. Não que a pessoa seja apóstata por si só, mas ela entrou em um sistema que está nesta condição. E aí, então, pode ainda que o Espírito de Deus venha trabalhar nesta pessoa, a fim de que venha a ter o seu entendimento aberto para o conhecimento da verdade. Então, existem muitas instituições, muitas religiões assim, e estas pessoas podem ainda ser convencidas pelo Espírito Santo, né? Mas aquele que provou os dons celestiais e depois traduziu aquilo como algo inválido, lamentavelmente, não há mais como arrepender-se.
Pastor Gilberto, as suas considerações finais, queremos agradecer, meu Jesus. Não temos palavras para agradecer a Deus pela sua vida e pela sua participação, que foi algo realmente... Temos aí muitas participações, eu vou me limitar agora, os irmãos, né, louvando a Deus pela programação, mas sabemos que o senhor também tem seus compromissos e nós queremos ouvir as suas considerações finais, pastor Gilberto, para que possamos, então, após dar o encerramento nesta programação. Pastor. Glória a Deus. Pastor Marcos, é interessante, né? Dentro do estudo da apostasia, nosso presidente, pastor Humberto, trouxe a revelação, né? Que, além dessa apostasia ativa, existe a apostasia passiva. Aí que está o perigo. O que é a apostasia passiva, né? Ela tem duas partes, vamos rapidamente aqui, né? Então, primeiro, ela tem a apostasia passiva subjetiva. Como é que ela começa? Quando a gente começa a aceitar aqueles que são apóstatas, as pessoas, né? Os apóstatas, as pessoas que ensinam as doutrinas apóstatas, nós começamos a aceitar essas pessoas, né? E num segundo processo, já mais objetivo, nós vamos acabar sendo contaminados, influenciados, né? Porque o ser humano é altamente influenciável. Aí que mora o perigo. Nós somos altamente influenciáveis, né? Você quer ver alguém perto de você, começa a bocejar assim com a mão na boca, daqui a pouco você está fazendo também, ou não é? Você falar muito tempo com uma pessoa que gagueja, daqui a pouco você está gaguejando, ou seja, o ser humano é altamente influenciável. Então, quando começa a conviver com apóstata, a pessoa acaba assimilando aquelas ideias. E num segundo processo, então, ela vai acabar abraçando aquelas ideias, ou seja, abraçando a apostasia, e vai acabar se tornando também apóstata. Então, por isso que é muito perigoso. A palavra de Deus nos ensina, né, a nós nos afastar, né? Olha, só um versículo, ou dois, né? 2 João 1, 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das obras más. Então, às vezes a pessoa vai dizer, não, mas eu posso conviver, eu não me contamino, eu vou lá visitar eles, eu não me contamino. Isso é soberba. Isso é soberba, achar que é super poderoso a tal ponto de conviver no meio do pecado, não ser condenado. De ir lá para o meio, né, de onde está havendo a rebelião, a desobediência da palavra, e não ser contaminado. Isso é fruto da soberba humana. A palavra nos manda, né, nós nos afastar, porque aqueles que amam o mundo, o que são? São amigos de Deus? O que a Bíblia diz? Aquele que ama o mundo torna-se o quê? Inimigo de Deus. Eu vou andar com quem é inimigo de Deus? Eu não. Eu quero andar com aqueles que são amigos do Senhor. Deus abençoe, pastor Marcos. Obrigado por essa oportunidade aí, né? E esse maravilhoso programa aí, sempre com conteúdo útil, necessário e importante para a vida cristã. Amém. Muito obrigado, pastor Gilberto. Eu quero, então, orar. Eu quero orar neste momento e já vou estar